agora não estou acompanhando. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com todos vocês? Hoje estamos iniciando mais uma semana gloriosa e super abençoada por Deus. E para começar a nossa semana, hoje eu trouxe aqui para bater um papo conosco um trader. O nome dele é Rodrigo Edival. Rodrigo, se apresente ao grande público, fale um pouco sobre você e vamos ter aqui 40 minutos para falar de bolsa, mercado, ganhar dinheiro, enfim, aquele assunto que você já sabe qual é. Boa tarde a todos, tudo bem? Me chamo Rodrigo, estou no mercado financeiro aí já tem 17 anos e dentro desse período já tive entre ganhos e perdas, né? Como uma boa parte aí do pessoal passa por esse caminho. De 2017 para cá, eu vivo de day trade e também swing trade dentro da Bolsa de Valores. Com a pandemia, nós conseguimos aí focar 100% na modo day trade, juntamente com a sala ao vivo, aonde temos aí diversos assinantes que operam junto conosco, né? Fazemos aí uma análise técnica entre mini índice e mini dólar dentro desse contexto e estamos tendo êxito aí juntamente com muitas pessoas dentro desse mercado. Tive o prazer aí também de estar participando de algumas competições, entre ela o Campeonato da Nelógica, que foi o maior campeonato de day trade da América Latina, ficando ali numa classificação dentro da final entre os 10 melhores, numa gama de aproximadamente 1.000 competidores. E então, já dentro de todo esse contexto, conseguimos aí manter uma consistência dentro do mercado financeiro. Entendi. E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Você já está há 8 anos vivendo de mercado financeiro. Me esclareça uma dúvida. É possível viver desse mercado? Até porque recentemente não, já tem algum tempo que saiu uma entrevista, uma matéria dizendo que 95% dos traders são perdedores. E aí você me fala que já está há quase uma década vivendo desse mercado. É possível? Quais as dificuldades encontradas no início? Como sobreviver? E eu acredito que, como todo negócio, se eu abrir um bar aqui na esquina agora, eu vou ter aquela fase de adaptação, vou ter aquela fase de conhecimento do mercado, e ele pode não ou dar certo ao longo de 5 anos. Será que você pode me falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Veja bem, esse estudo que houve foi logo no começo da pandemia, no primeiro ano da pandemia, onde foi feito uma pesquisa, um artigo científico, na verdade, dizendo que 95% dos traders, de quem opera na Bolsa de Valores, não sobrevive dentro do mercado financeiro. Como qualquer outra profissão, ao meu ver, para você se destacar, não importa a profissão que você vai exercer, mas para sempre estar no topo, de 5 a 10% de fato é o que vai se destacar na sua profissão. O day trade, na verdade, não é diferente disso, mas a questão da sobrevivência do mercado financeiro, ele entra mais na questão emocional, porque muitas pessoas ela consegue sim tirar um proveito do mercado dentro de uma especulação a curto prazo. Acontece que a pessoa ela vem muita sede ao pote, ela de repente tem um capital baixo e ela começa a se expor muito e se alavanca. E no day trade não é diferente. E parece que quando você inicia, tudo dá a seu favor. Você sempre está ganhando, você começa com R$ 500, faz R$ 1.000, você faz 3 vezes a sua banca dentro de 2, 3 dias. Aí você fala, pronto, é isso mesmo que eu quero da vida. Vou me especializar dentro dessa área. Acontece que quando vem o seu primeiro tombo, seu primeiro aí viés aí negativo, ou seja, quando você toma um loss, a pessoa, a grande maioria, não consegue, de fato, controlar emocionalmente aquela perda, porque ela só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. E quando perde, ela se expõe cada vez mais.
E se expondo cada vez mais, você esquece do gerenciamento de risco. Porque o que eu coloco muito em prática, e juntamente aí com meus alunos, que temos que buscar uma meta plausível. O que é uma meta plausível? Você tem lá uma banca de R$ 1.000, a exemplo, R$ 1.000, e a gente buscar 200 pontos no caso do mini índice, isso logo representa R$ 40. E é uma coisa que dá para você estar fazendo esses 200 pontos. É pouco relativamente? Algumas pessoas podem dizer que sim, outras podem dizer que não. Só que se você trabalhar R$ 40 dentro de um capital de R$ 1.000, logo é 4% do seu capital em um único dia. Então, quando conseguimos virar essa chave e entender que o objetivo é esse, você buscar ali uma meta plausível e atingir aquela meta naquele determinado dia, acabou, pronto. Vai fazer outra coisa. Por que que eu digo isso? Porque só assim você vai estar conseguindo sobreviver e tirar dinheiro do mercado. Então, daqui a pouco você está com uma banca de R$ 10.000, buscando aí os seus 4%, 200 pontos, logo R$ 10.000, 4%, você vai estar faturando aí R$ 400 por dia e assim vai indo. Então, como qualquer outra profissão, ele leva um pouco de tempo, mas dentro da pesquisa aí que foi feita no início, eu acho que, salvo engano, por volta de 2021, essa pesquisa, ela só menciona isso. Só que, se você parar para analisar, por que que as pessoas não ganham? Não é por causa do mercado em si que você não consegue tirar esse faturamento, mas é mais pelo emocional. Eu até falo com meus assinantes que, para mim, todas as pessoas deveriam, ao menos, testar o day trade uma vez no dia. Uma vez no dia, não, desculpa, uma vez na vida. Uma vez na vida. Porque é só assim que você vai se autoconhecer. Você vai se entender perfeitamente quem sou eu. Porque é uma profissão que só depende de você. E aí você está no game, você está positivo, e de repente você devolve tudo. E você não Mas, está satisfeito e acaba devolvendo mais ainda. Então, é um jogo no sentido de você com você mesmo. mas você sabe, você falou uma coisa que eu acho muito interessante sobre o loss. Porque quando a pessoa tem um gain, ela pegou, vamos falar de um contrato no mini dólar. Então ela fez 10 pontos no mini dólar, ela vai ter aí R$ 58 de faturamento, aproximadamente, sei lá, vamos arredondar, 55 de lucro líquido, porque tem as taxas, tem aquela coisa arada toda. Só que ninguém se atenta que quando vem o prejuízo de 10 pontos no dólar, não é R$ 58, é R$ 61. Então, a volta é mais difícil, porque você tem que fazer os 10 pontos que você perdeu e ainda fazer um pouco a mais para cobrir o prejuízo que você teve naquele dia para sair no 0 a 0. Então é muito mais difícil, na minha avaliação, sair positivo num dia que ficou negativo do que outra coisa. E de repente a pessoa conseguiu. Eu penso o seguinte, na verdade. Se você tiver uma meta curta, você falou aí de R$ 40 no mini índice para quem está começando. Eu, pessoalmente, não curto muito o mini índice, porque eu acho ele muito louco. Você pega, por exemplo, o mini dólar. Você fez o estudo, então ele vai falar para você, olha, eu vou sair de 50, vou até 60, mas talvez eu dou uma pausa ali no 55, vou ficar meio indefinido, mas eu vou para o 60. Se eu cair, eu volto no 54 e depois eu vou embora. Já o mini índice, não, ele começa o estudo, me corrija se eu estiver errado. Ele começa lá, ó, vou chegar em 140 mil pontos. Então eu estou no 130. Só que antes ele sai, vai no 35, do 35 ele volta nos 100 mil pontos. Aí quando ele bate 100 mil pontos, ele vai que nem um louco para os 150 mil. E essa falta, aliás, e essa
esse dinamismo que tem no mini índice, essa agilidade toda que ele tem, acaba me deixando um pouco inseguro. Então, eu acho, na minha avaliação, eu acho que o mini dólar é muito mais tranquilo de se trabalhar, principalmente para quem está começando. É óbvio que o mini dólar é mais caro, mas pelo fato dele ser mais caro, eu acho que ele entrega uma segurança maior para quem está começando. Você acha que estou falando bobagem? Na verdade, eu penso da seguinte forma. Primeiro, o dólar ele atrai mais as pessoas pelo fato de você estar alavancado cada vez mais. Porque cada ponto de dólar que você faz, você consegue aí, com um contrato, na verdade, um ponto é equivalente a R$ 10 e por aí adiante. Se você pegar o índice ele tem uma volatilidade um pouco maior. O dólar ele respeita mais a análise técnica dentro do fluxo. Acontece que você precisa de um colchão maior para o dólar. Para quem está começando, o índice, ao meu ver, ele se torna um colchão mais fino. Então, você consegue aprender dentro do mercado, sobrevivendo com o capital de acordo com o que você está colocando lá. Porque, veja bem, o índice, ele vai variar ali em torno de 1.000, 2.000 pontos do dia, num dia volátil. Por exemplo, hoje ele saiu da casa, hoje ele está numa tendência de alta, está numa tendência bonita, e agora ele está caindo. Mas se a gente pegar aí para analisar, dentro do contexto de análise técnica, hoje ele variou 2.340 pontos, entre máxima e mínima, total de 2.715. Nesse momento, 2.300 pontos. Então, dentro de uma volatilidade maior, o índice está representando 1,7% de aumento no dia. Acontece que o day trade, o que que a gente tem que buscar? Você tem que buscar uma meta plausível. Quando eu mencionei de R$ 40, é um exemplo dentro de uma porcentagem de uma banca. Mas veja bem, se você buscar essa meta plausível, vamos lá, falar em índice, 200 pontos, R$ 40 com um contrato. Isso é uma meta plausível, uma meta curta para se bater. Muitas das vezes você bate em 15, 20 minutos de mercado, quando a sua análise está indo dentro daquilo que os indicadores estão mostrando. Mas nem sempre isso acontece. Se Sim. você ir da proporção 3 dias, 5 dias na semana, se você ganhar 3 dias e perder dois, logo, você está positivo um dia. Então, se você está positivo um dia, R$ 40 é pouco, é um pouco, só que é positivo. Só que a partir do momento que você trabalha isso em mente, você consegue observar isso, você está com um contrato R$ 40. Você daqui a pouco você está alavancando para 10 contratos, logo dá R$ 400. Se você pegar aí 100 contratos, logo vai dar R$ 4.000. Então, na verdade, o gerenciamento de risco é o que a gente tem que fazer, indiferente o ativo, se é índice, dólar, ações, porque o dólar é uma coisa, é um chamariz muito bom, né? Porque quando você pega uma tendência, não importa se é de alta ou de baixa, você consegue surfar, aí você fala, pronto, meu, já tô feito, né? Muita gente acha que é assim que acontece. E de fato você pega umas ondas boas, só que nem sempre você vai estar conseguindo, né, pegar. Então, se você tem esse gerenciamento, o negócio ele tende a fluir. É que eu fiz esse comentário porque eu, pessoalmente, eu acho que o mini dólar, ele é muito mais... É claro que aí também vai da análise de cada um, vai do perfil comportamental de cada um, mas eu acho que o mini dólar, ele é muito mais tranquilo de se trabalhar do que o mini índice. E eu nem estou preocupado com essa questão do retorno financeiro. Quando eu olho isso, eu penso na questão de obedecer o estudo e da projeção que eu fiz dar certo. No dólar, eu sempre tive uma margem de acerto ali de 90%. Já no mini índice, eu tive uma margem de acerto de 10%. Mas aí eu acho também que deve ser muito em função do meu perfil. Eu acho que quando eu comecei, porque eu comecei a fazer day trade, eu fazia com mini índice, não deu certo, só prejuízo. E aí quando eu testei o mini dólar,
começou a dar muito certo. Então, eu acho que a minha avaliação, talvez, ela acaba ficando um pouco viesada por conta da minha experiência pessoal. Mas eu sei também que existem outros ativos que dá para fazer o day trade, correto? Correto? É, o dólar, de fato, ele respeita mais do que o índice no sentido de fluxo, no sentido de análise técnica, ele tende a manter ali um direcionamento. Se ele está numa tendência de alta, ele tende a permanecer nessa tendência de alta e fazer um pullback, ou seja, só aquele arrefecimento para depois voltar à sua tendência. E se ele consolida no topo ou no fundo, ele vai consolidando até seguir sua tendência. Isso sim, o dólar ele é muito mais líquido que o índice. O índice ele é aquele teste ergométrico, tem vezes que você está ele tá de fato indo assim. O day trade, ele é fenomenal. Então, você pode fazer o day trade em bitcoins, você consegue aí estar na corretora, abrir a conta e fazer ali, operar bitcoins. Você consegue fazer day trade em ações. O que que é interessante em ações? Por exemplo, tá tendo a guerra Irã-Iraque. Petróleo valorizou lá em cima. Na sexta-feira bateu 7%. Hoje fez ali um descanso no sentido de subida até então, acontece que se você tem a notícia, você acompanha esse momento de notícia, o que que você vai fazer? Você vai lá e vou para ação da Petrobras, porque está tendo a guerra, se está tendo a guerra, está atingindo o Irã é um grande produtor de petróleo, o que que vai acontecer? O petróleo ele tende a subir, então se eu consigo acompanhar esse momento, eu vou lá em day trade, coloco a ação Petrobras e vou fazer uma compra e vou alavancar e vamos para cima junto. Porque day trade é especulação. Você, através de análise técnica e estar ligado o tempo todo no mercado, você vai conseguir o quê? Acompanhar e tirar o máximo de proveito possível. Mesma coisa do Bitcoins. Através do Bitcoins, você vai lá, tem algum. Tem o Elon Musk, por exemplo, quando falava alguma coisa, tinha moeda meme lá atrás que chegava, valorizava 20% num dia. Então, Bitcoins é uma cripto. Você pegava aquela moeda meme que o Elon Musk adorava ela até então, algum tempo atrás, uns anos atrás, você ia lá e fazia um day trade também em criptomoedas, valorizando. Então, é pura especulação. E, ao meu ver, é o que a gente tem feito com muito êxito aí e muitas das pessoas conseguem tirar desse proveito. Tirou o seu, pronto, tchau, volta outro dia e assim por diante. E fora a Petrobras, existem outros ativos que você considera que sejam bons para fazer o day trade? Só uma coisa, Sim, sabe, uma vez eu fiz day trade, sabe com quem que eu fazia? Com um dos papéis mais parados do mercado, Itaúsa. é, Mas é que eu queria perder o medo, queria começar a perder o medo, queria entender a coisa. E aí eu lembro, quando eu saí de Itaúsa, que eu olhei a negociação de um gráfico de Petrobras, era totalmente oposto, porque Petro era muito ágil, muito mais rápido, mas eu sentia que eu precisava dessa temporada em Itaúsa muito para aprender, para entender como funcionava o mercado. perfeito, porque aí você consegue na prática estar entendendo ali dentro da dinâmica do gráfico e você não se expõe tanto. A partir do momento que você vai para uma ação, igual nós falamos de Petro, ou você pode ir aí tanto para outras ações como de energias também, que é o momento, por estar se tratando do cenário econômico que estamos vivenciando, tanto nacional quanto internacional, então ele se torna mais volátil. E o day trade, o que que precisa? De volatilidade. Então, se igual você estava mencionando o Itaúsa, para quem está iniciando, de fato, perfeito. A partir do momento que você tem um conhecimento, você fala, não, agora eu vou para cima mesmo, vamos buscar os papéis aí mais voláteis. Ou seja, aqueles papéis, você pega um Banco do Brasil, por exemplo, quando muda a presidência ou por aí, mais as estatais, que
estou mencionando nesse sentido, aí é a hora de especulação total. Então, mudou, pronto, vamos para cima. Você pega ali, tem, por exemplo, ali a parte quando o Trump começou a ir taxar o mundo todo, você ia para algumas ações que, de fato, ele tinha como dar aquela valorizada em curto prazo ou no day trade. Então, day trade, o que que eu faço muito? Especulação. Então, diversos papéis aí, a gente tem uma gama, né, de ativos que você pode estar colocando aí para estar operando. Como vivo disso, trabalho com isso, tenho os nossos assinantes que vivem disso também, muitos deles, então a gente usa muito a especulação. Tem notícia? Pronto. Tem o Trump Day, no dia 9 de abril, quando ele encerrou, ele pausou por 90 dias as taxas, menos de um minuto, o, o índice, hoje ele teve quase 3 mil pontos durante o dia todo. Quando saiu isso do Trump, ele andou 3 mil pontos em um minuto. O negócio, ele é uma coisa ali que você consegue, tendo as informações dentro das plataformas, consegue tirar muito proveito disso aí, sim. E me fala uma coisa, você opera bastante notícia, pelo que eu tô vendo, né? Sim, sim, eu gosto, sou fã de notícia, Perwall, eu gosto muito, porque é uma das. O Perwall é uma coisa ali, né, que eu falo, nossa, quem são os insanos na sala, né, no dia, eu brinco com os assinantes, porque é uma coisa que ele foge um pouquinho ali da racionalidade da análise técnica, né, então você tem que estar operando ali de mão pequena, o stop é o gerenciamento, esse é o segredo para todo mundo, né, você tem que ter seu stop loss ali programado para que não venha comer todo o seu capital ali em questão de minutos. Mas notícia ele é uma coisa que me atrai bastante e eu consigo ter êxitos em parte de notícia, assim. Sim. E a análise técnica, você gosta também? O análise fundamentalista, como é que você vê essa coisa? Eu, talvez pelo fato de ser economista, eu sempre fiz uma coisa que eu não sei se está certo ou se está errado. Eu sempre, isso inclusive no day trade, eu fazia uma análise fundamentalista para o day trade, que vai acontecer amanhã, e fazia uma análise técnica. Você acha que é muita loucura? Digamos que assim, tudo que a gente começa a estar fazendo, ele, ele tem êxito para estar fazendo, ele tem. Deu um retorno aqui. Rodrigo? Oi, tá ouvindo agora? Desculpe. Agora Agora eu tô sim, desculpe. ouvindo. Tá, tinha dado um retorno aqui. Vamos lá. Então, dentro do contexto, a análise fundamentalista, ela faz ali uma lógica mais para a gente participar tanto para aqueles ativos que você vai carregar para todo e o sempre, né, que a gente vai querer aí fazer Sim. aquela bola de neve ao nosso favor. E quando você faz uma análise de um dia para o outro dentro do day trade, ele entra no contexto de análise técnica. Eu sou fã de análise técnica. De análise técnica, eu sou grafista, eu opero Kindle. Então, para mim, a análise técnica, ela vem ali de um papel fundamental para você ter uma melhor leitura possível. E depois aí com o fluxo, a gente conseguiu aí juntar o útil ao agradável. Mas assim, quando começamos, falando por mim e a grande maioria, quando a gente inicia a nossa tela, você não enxerga nem os números, tem tanto indicador, você fala, Uma nossa, eu vou árvore por de isso, eu vou por Natal. aquilo. Exatamente. É a árvore de Natal. Você fala, nossa, cadê? Aí, pronto. Depois você vai vendo que o menos é mais, né? Então você vai Sim. entendendo que, opa, E sabe uma agora coisa que sim. eu fui percebendo também? Eu passei por essa fase da árvore de Natal, mas aí depois eu comecei a entender que, olha, esse indicador é derivado do indicador X. Então, se eu tenho dois indicadores parecidos, logo eu não preciso de um. Esse outro indicador, ele faz a função de outros dois. E aí você vai enxugando a sua tela até que chega um momento que ela fica limpa. E eu acho que isso é legal, porque você vai descobrindo lentamente
aquilo que funciona para você. Sim, exatamente. E aí você começa a ver que, opa, o negócio agora está fluindo, agora está fazendo sentido. Aí, análise técnica, todo mundo aprende. Se você tem ali uma disciplina e gosta daquilo que você está fazendo, maravilha. Feito isso, limpou o gráfico, fez sentido, pronto. Aí começa. Só que depois vem a parte crucial, que é o psicológico. Para mim, o psicológico é a parte fundamental, porque se você não conseguir controlar emocionalmente, porque não adianta nada, você está lá com o indicador, vai fazer ali um pullback dentro da minha VWAP diária. Então, 140 mil pontos está nesse momento e eu sei que minha VWAP diária está ali em 139.500 e a chance dele fazer o pullback através das nossas análises até a VWAP se torna forte. Então, qual é o meu melhor ponto de compra? 139.500. Maravilha. Mas a grande maioria não consegue esperar nem chegar aos 139.500. Ele compra praticamente no topo e aí o mercado começa a cair. Então, a ansiedade e o fator psicológico é o que vai separar e aí os traders que vão permanecer no mercado financeiro e aqueles que vão ali entre indas e vindas, vai e volta, até ver se esse mercado faz sentido ou não. Então, psicológico é o que pega. Não adianta nada ali a gente só fazer o contexto de análise técnica e não conseguir controlar o emocional. Então, muitas pessoas aí ela acaba desistindo porque ela não consegue aí se segurar emocionalmente. Então, ela vai fazendo besteira atrás de besteira. Sim, eu concordo contigo. Nessa coisa do day trade, você tem a parte, vamos dizer, acadêmica, ou a parte do conhecimento, você vai estudar um pouco ali em relação aos gráficos e análise técnica. E tem uma coisa engraçada: depois que você aprendeu a ler um gráfico, qualquer coisa que você olha na rua, qualquer gráfico que você vê na rua ou na tua vida, você já sabe a direção do gráfico. Mas, para além disso, na minha avaliação, quando você está no day trade, não é só o gráfico. Porque o que vai acontecer na bolsa amanhã, e aí eu não sei se é por conta da minha formação, mas é muito função de algo que aconteceu hoje, ou de alguma expectativa que vai acontecer no futuro, ou algo em relação ao que está acontecendo naquele momento. Então, às vezes as pessoas elas não têm o preparo adequado para enfrentar aquela situação na questão técnica, e quando eu falo questão técnica, é a pessoa não ter conhecimento necessário para executar aquele trabalho, e o principal é o fato da pessoa não se conhecer, e é o fato dela fazer esses erros que nós estamos falando, que é não ter uma meta estipulada, e todo mundo, você deve saber melhor do que eu, todo mundo só tem meta no stop gain, mas ninguém tem meta de loss. E na minha avaliação, eu acho que a meta do loss ela é muito mais importante do que a meta de gain. Porque de repente você fez, sei lá, 10, 20, 30 pontos no dólar hoje. Só que aí você está super confiante, está super seguro de si mesmo, você vai, aumenta a mão e perde todo o dinheiro hoje em 5, 10 minutos de mercado. Você acha que tem coerência o que eu estou falando? Exatamente. Quem nunca fez isso, que tire a primeira pedra. Se você não estipular, o gerenciamento de risco é tudo. Então, o fundamental é o stop loss, porque é aquilo que vai dizer que o quanto você pode ali perder dentro dos seus objetivos, dentro da sua banca, dentro da sua meta de gain. Então, quantas pessoas aí eu conheço, inclusive que está na nossa sala, eu também já passei por isso, e não foi só uma vez, foi por diversas vezes. Está uma semana inteira perfeita, maravilhosa. Chega na sexta-feira, você devolve tudo aquilo que você fez durante a semana. E aí, seu emocional ele vai lá embaixo. Aí você vem construindo tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Aí o que que acontece? Não contente, porque você não respeitou seu gerenciamento de risco.
porque você não colocou o stop loss. Ou você colocou aquele stop loss, mas você vai arrastando ele para baixo. Então, você vai acabar se decepcionando. E muitos ainda devolvem um mês todo num único dia. Você vem com um mês ali legal, chega no último dia. Eu conheço muitos aí, inclusive eu, eles que chegar no mês você devolve o ganho que você fez no mês inteirinho, no único dia. Aí isso abala muito. Você fez uma boa colocação que o stop loss é primordial. Então, muitas das pessoas elas só pensam em ganhar. E o que acontece? No caso do dólar, ela tá lá, ela consegue segurar 5, 10 pontos no dólar. Ela não, isso no caso de gain. Só que ela está numa tendência de alta que a gente consegue surfar 20, 30 pontos. Só que ela não consegue segurar esses 20, 30 pontos. Ela deu 5, 10 pontos de gain, ela sai. Só que quando está negativo, ela consegue, em vez dela sair com 5 pontos, não, ela vai só baixando stop, 10, 15, 20, 30, ou muitos não trabalham nem com stop. Aí a conta não fecha, aí não tem como, não vai bater ali no final, você falar, pronto, o que que eu estou fazendo aqui? Esse mercado não é para mim. Aí você respira, volta, tudo de novo e começa a construir tijolo por tijolo. Então, aí eu sempre reforço que, na verdade, os 5% que sobrevivem no day trade não sou de acordo com isso, porque a pessoa ela simplesmente ela só não permanece no day trade por emocional. Porque a primeira questão nossa que teve aí dentro do nosso bate-papo foi dessa questão aí, na, desse artigo científico, mais o quê? O que pega por trás é as pessoas emocional, porque quando você lê aquele artigo, dá a impressão que o mercado ele não te dá condições de você faturar, mas na verdade o mercado dá condições para você faturar. O que não dá, o que é o seu emocional. Se você não tiver seu emocional ali firme e forte, você acaba aí devolvendo tudo mesmo de fato. E outra questão aí que é interessante, que a gente anda sempre em paralelo, é depois montar ali uma carteira para a gente estar fazendo um swing trade, estar posicionado, estar ali tirando proveito num determinado momento do mercado. Então, você consegue ali fazer também um perfil de day trade e montando uma carteira para o swing trade, para que você também possa estar fazendo aquele juro composto, né, a nosso favor. Entendi. E me fala uma coisa, você comentou sobre o tarifaço do Trump. Quais os momentos de estresse você viveu no mercado ao longo desses 8 anos de trabalho? Olha, eu passei, né, no caso, que a gente pegou aqui desde do pegar ali atrás do Wesley Day, a gente fala o dia, né, que o Wesley Day foi na parte ali do governo junto do Michel Temer, quando teve aquele escândalo Isso. enfim, dos irmãos Batista, né? Então aquilo lá ele tem um escândalo ali muito, só que foi pós-mercado, então aquilo lá você fala, nossa, depois no outro dia o mercado ele fica igual louco, ele fica uma coisa ali, uma sangria total. Então foi fenomenal. Aí passei também, logicamente, que pela pandemia, que foi o pico mais estressante. Na verdade, tinha sido o pico mais estressante a pandemia, porque nós tivemos aí diversos circuit breaks, ou seja, quando o mercado ele está caindo 10%, automaticamente para-se tudo. E ali foi o momento que a bolsa ela para, ela congela, digamos assim, por um determinado momento entre leilão, para que aquilo possa voltar. Então teve dias aí que teve 3, 4 circuit break, então foi ali o momento que deu para fazer também um capital. Teve a questão também sumiu o nome agora, o que foi ministro do governo Bolsonaro, que depois, quando ele saiu, o senador, meu Deus, deu branco agora, o juiz, Ah, o Sérgio Moro? Sérgio Moro, foi, quando aí ele saiu da equipe, o mercado ele foi lá para baixo. Então a gente teve, porque o mercado ele vê o viés positivo, né, com as pessoas ali que faz parte do governo que ele tende a ir para cima, né, no sentido
de mercado mesmo. Se você tem uma equipe legal, interessante, o mercado ele vai embora. Então, quando isso vai por água abaixo, o mercado ele estressa, ele vai para baixo, não tem como. Então, esses momentos aí são os momentos que para a economia do país não se torna ali uma coisa interessante, mas para nós que especulamos o mercado, através dessas notícias que estressam o mercado, a gente consegue aí tirar algum proveito. E o último aí que a gente passou foi aí a parte do Trump, do tarifaço. E esse foi estressante. Abril foi o índice, ou no caso o mini índice, ele estava para ir num topo histórico. Ele caiu 5, 6 mil pontos aí, e agora que ele está pegando fôlego e voltando. Então, esses momentos são momentos ali que você tem que tirar um proveito. Pelo contrário, você é o momento de você pegar ali e falar, não, agora eu vou surfar e agora eu vou tirar um dinheiro. Então, vou fazer um dinheiro através dessa notícia, porque é uma notícia que você, por mais que ele vai fazer um pullback, você sabe que ele vai continuar com aquela tendência. Teve, o mercado é macabro também, teve, agora lembrei, porque eu digo macabro, né? No final do ano passado, também foi um episódio aí que uma oscilação imensa, 2, 3 mil pontos em questão de minuto, quando o mercado recebeu a notícia que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ia passar por cirurgia no com aquela cirurgia que ele passou, né, na cabeça. O mercado disparou 2, 3 mil pontos em questão de minutos. Você fala, se você não está atento nessas circunstâncias, de repente você está vendido e vem uma notícia dessa, opa, você stop. Então você fica com a notícia, não importa o meu viés é junto com a notícia, saiu aquilo lá, eu vou comprar e pronto. E assim o mercado vai andando, né? Então, é estressante, é desgastante quando saem essas notícias, sim, mas para nós ali que praticamos day trade é a hora de também colocar dinheiro no bolso, né? Porque sempre vai ter. Então, cabe aí a gente ver essas melhores oportunidades e ir para cima. Entendi. E me fala uma coisa, e como que surgiu a sua empresa Ativos Trader? Ela surgiu na pandemia, foi até interessante, porque até então estavam operando, sempre operando. Eu rodava o país aí fazendo mentorias presenciais, palestras, e veio a pandemia. O que que houve? A pandemia, todo mundo ficou em casa. Então, todo mundo ficou em casa, daí veio um start, opa, vou conversar com um com o outro, porque o day trade ele é uma profissão muito solitária. Então, temos amigos aí em diversos locais, tanto no Brasil como no exterior. Então, de repente, montamos um grupo. Esse grupo é mais para um bate-papo, todo mundo estava na sua casa, então era mais para um bate-papo, ver o mercado, fazer análise em conjunto, por aí adiante. E foi indo assim nos primeiros meses aí de 2020. No segundo semestre, opa, o negócio aí tinha gente querendo entrar, cada vez mais participar do grupo. Aí deu um start, falei, nossa, então vamos montar uma sala e vamos ver como que vai acontecer. Montamos a sala dentro da pandemia, tivemos um êxito imenso, temos esse êxito aí, estamos indo muito bem, já passou mais de 5 mil assinantes aí no decorrer, e nós estamos com uma média aí de 320, 400 assinantes ativos todos os meses. Então, ela surgiu dentro da pandemia, dentro de uma informalidade aí que todo mundo estava na casa. E aí a gente veio aí com a sala ao vivo, tem o Cop Trade, temos aí parcerias com corretores, então tá indo bem, estamos indo bem. E isso que é legal, né? Porque a empresa ela foi surgindo de maneira espontânea, orgânica, e você com esse super conhecimento que você tem, a coisa foi ganhando corpo, foi crescendo. Recentemente, inclusive foi agora nesse ano, você esteve na Copa Trader, esteve entre os 100 melhores do Brasil, e eu acho que isso é legal, né? Porque a gente percebe que você faz alguma coisa que você gosta, e quando nós fazemos algo que realmente nos interessa, que nos sentimos atraídos por aquilo, a tendência natural desse trade é que ele cresça cada vez mais.
Sim, sim, porque você faz aquilo que você de fato gosta mesmo, né? Então, tanto como qualquer outra profissão, você gostou daquilo, aí você se desdobra, aquilo vem natural e aquilo ele vem com prazer e vem aí com resultados muito bons, porque está fazendo aquilo que é para ser feito com gosto. E a sala ali ao vivo é demais, porque aí você está interagindo com diversas pessoas, fazendo a mesma coisa, né? Então você acaba tendo uma energia muito boa. Mas é E você sabe que muito legal, sim. essa coisa da sala ao vivo, eu acho muito importante, porque quando você olha, eu agora eu não estou mais operando, mas quando eu estava operando, eu parei faz um tempinho, eu passei 90% do meu tempo de operações sozinho na minha casa. Então, eu tinha lá meu computador, tinha lá minhas coisas, e eu ficava sozinho fazendo a operação. E eu acho que é ruim quando você está sozinho, porque o momento do day trade é um momento muito estressante, é um momento muito difícil na vida das pessoas. E eu acredito que quando você está numa sala, acaba se tornando mais tranquila a sua jornada. Porque de repente você tem alguém para tirar uma dúvida, de repente você tem alguém que conta uma piada, que conta alguma coisa, ou de repente você mesmo que está ali liderando a sala, conversa alguma coisa, dá um insight e acaba mudando aquele momento. Porque você concorda comigo? Você trabalhar sozinho na tua casa, ou onde quer que seja, no trade é muito difícil, nessa questão principalmente do psicológico. Você acha que estou falando bobagem? Não, concordo plenamente. É o ambiente de pessoas que está fazendo a mesma coisa. Então, aquela tensão que você vê do dia a dia, aquele peso, aquele nacional que de repente não deu certo, você está num ambiente ali com 300 pessoas ao vivo interagindo, um vai ajudando o outro, de repente tem você se contrai com o pessoal ali, você quebra aquele gelo do mercado, então, opa, você consegue ali respirar e voltar de novo, porque você está tendo apoio, né? É fundamental. Ou sozinho, operando na casa, ele é você e você mesmo, você fala, nossa senhora, e agora? E vou dar uma volta e voltar, né, para para respirar. Então, a sala, eu conduzo a sala nessa linha aí que você mencionou. Ao mesmo tempo de passar as entradas ali, as análises, também o objetivo é o quê? É você tá chamando o pessoal, veja bem, não é bem isso. O stop veio, faz parte, mas vamos levantar a cabeça, vamos para cima, vamos ver, vamos ver. E aí o pessoal tem assinantes aí que está conosco desde o começo, né? Uma grande maioria aí, desde o primeiro dia de sala, permanece até hoje. Então, e aqueles que voltam na sala, eles saem da sala por algum momento e sempre está voltando. Porque sinal que a gente aí é uma sala de acolhimento, né, dentro do operacional ali junto. Perfeito a colocação. Sim. E me fala uma coisa, dentro disso tudo, aliás, como que o pessoal faz para achar tua sala? Como que é o acesso? Como que funciona tudo isso? Tem o nosso site, que é o ativostrader.com.br. Então, e estamos aí também em todas as redes sociais, na, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Então, digitou Ativos Trader, vai aparecer ali a nossa sala, que só entrar em contato ali através do botão do WhatsApp, que já tem toda uma equipe esperando aí todos com braços abertos aí, um acolhimento com alguém, né? Que digamos assim. Mas aí todos os canais. Amanhã, por exemplo, 9 horas da manhã, se eu entrar lá para tomar uma pauladinha no mini índice Bovespa, eu consigo acompanhar vocês pelo YouTube? Consegue, eu começo 8h30 o pré-mercado, aí eu fico ali aberto para todos ali até por volta das 10 horas e depois eu vou pelo Discord, onde é o ambiente da sala ao vivo VIP, né, que são daí dos assinantes ali então. Ah, não, tranquilo, mas assim, para a galera que já quiser conhecer seu trabalho amanhã, 8h30 da manhã, já pode entrar lá na sala do YouTube.
Já pode sim, ativa os traders. Pode entrar, digitar que a gente já vai fazer o pré-mercado, vai fazer uma análise junto aí, vamos para cima. E já tira o dinheiro do mercado amanhã mesmo, dentro das possibilidades aí. A gente já vai conseguir ter esse êxito. Então, Pô, vamos amanhã junto 8 mesmo fazer uma análise. Eu não estou operando, mas amanhã, 8h30, eu vou estar lá na sala. Vai lá, passa, dá um oi lá pra gente lá, vai. Eu vou Vamos. ficar lá até. Eu vou ficar na sala até a hora que Deus quiser. Porque assim, eu Show. sempre, eu sempre gostei de operar no período da manhã. Então, eu vou entrar 8h30 lá na sala e vou ficar. Vocês têm o dólar também, né? Sim, sim. Então, vou ficar lá até 11h30, meio-dia. Quem sabe eu não volte a operar através de vocês. Volta, vem com a gente aí, você vai. Quem operou uma vez, sempre volta, pelo menos ali dar um oi nos gráficos, fazer aquela operaçãozinha básica para desenferrujar, né? A gente brinca assim com o Sim, pessoal, mas a gente vai estar assim, só chegar tanto no YouTube, que vai estar lá fazendo análise aí juntamente, passando para todos aí uma tendência do mercado, né? Que o mercado vai, eu acredito que vai estar bem legal amanhã, assim. mas você sabe que você falou que quem operou uma vez sempre volta. Eu conheço uma série de pessoas que já operaram como eu, pessoa física, conheço pessoas que operaram de forma institucional, trabalhando em bancos e corretoras. Só que tem uma coisa que eu noto em todos. O cara operou o mercado em 1980, ou o cara que operou o mercado agora em 2025, cara, parece que é um vírus que a pessoa pega, que aquilo não sai mais da vida da pessoa. Quando você pensa que não, você está olhando um jornal pensando no mercado, pensando no índice, pensando na bolsa, pensando no que vai acontecer. Volta e meia você está olhando um gráfico, está olhando alguma coisa. Eu penso que assim, tudo bem que eu gosto disso, mas pelas pessoas que eu vejo, a impressão que eu tenho é que é algo que entrou em você uma vez na vida e não sai nunca mais. É exatamente, a partir do momento que você deu a primeira clicada ali, meu amigo, você fala, pronto, já foi. Agora não tem volta mais. Exatamente. É uma coisa muito gratificante e outra, né? É o dia a dia, você acompanhando o mercado, ele influencia nas decisões aí, né, da população de um modo geral, né? Então, todo mundo aí tem que acompanhar o mercado para depois lá na frente poder cobrar, né, algo aí que não esteja de acordo com as expectativas naquele determinado momento. Então, e fez a operação, clicou uma vez, Coimbra, tchau. Pode esquecer. Dessa água eu vou tomar sempre, porque uma hora ou outra vem e volta, você está lá, operando, Sim. se vê, operando. É um mercado fantástico, né? E, gente, você que está nos assistindo, é fundamental amanhã você assistir a sala da Ativos. Você fala, não vou operar. Tudo bem, não tem problema se você vai operar amanhã ou não. Tudo bem que nós já demos um disclaimer aqui que você vai ficar viciado, mas esse não é o pior. O que é interessante é que a gente está brincando, evidentemente, mas eu acho que você vai ter muito conteúdo, muita cultura, você vai poder ver como funciona de verdade o mercado de capitais, o mercado financeiro. Eu vou estar lá amanhã também, vou conhecer um pouco mais a sala, mas eu tenho certeza que ele tem um trabalho de qualidade, que ele tem um trabalho bacana e que ele tem realmente interesse não só em ganhar dinheiro com isso, obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ele também busca fomentar o mercado de capitais. É claro que ele faz isso com atenção, com carinho e com verdade. Então, eu acho que isso acaba tornando a sala dele um ambiente muito propício, não só para quem quer operar, não só para quem quer aprender sobre o mercado de capitais, mas também para você que é curioso, para você se inteirar um pouco sobre a economia brasileira, sobre o que está acontecendo no mundo. Rodrigo. Opa, oi. Exatamente. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar.
Não, exatamente, perfeito, para a gente poder aí estar vivenciando o dia a dia, né? Entendendo, porque, Selic subiu, mas o que isso vai influenciar na minha vida? Influencia e bastante, influencia em tudo. Então, a educação financeira, do modo geral, né? Ela precisa aí, todo mundo, nós somos um pouco carente de educação financeira no nosso país. Então, a partir do momento que você planta uma sementinha ali nas pessoas, que ela começa a entender como funciona a educação financeira de um modo geral, ela vai ter um futuro aí muito mais brilhante, porque ela vai compreender o porquê das coisas, né? O governo subiu o Selic, mas para mim não importa, importa bastante o que isso vai influenciar. Vai influenciar o quê? Nos financiamentos lá na frente, que vai aumentar tudo. Então, vai dar uma desaquecida. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai modificar a sua pessoa, o seu contexto como ser humano, e você vai poder cobrar das pessoas, dos governantes aí, alguma coisa que, opa, viu, a gente precisa estar mudando, a gente precisa, porque eu sei como funciona, entendeu? Eu aprendi como funciona, então as pessoas têm que buscar esse conhecimento aí, e a gente está aí para semear, logicamente, né, viver do mercado financeiro, mas plantando uma semente ali nas pessoas que ela começa a compreender educação financeira, a gente já está indo fazendo a nossa parte, que é que as pessoas aí tenham um futuro mais digno, né? Que é o objetivo. Sim. E eu queria que você deixasse alguma consideração final para o nosso pessoal também. Sim, sim. Agradeço, na verdade, imensamente esse convite de a gente estar participando aqui. Para mim, me sinto muito lisonjeado de estar fazendo essa live aí com você. Eu admiro muito o seu trabalho Obrigado. e a gente aí juntos conseguimos aí fortalecer cada vez mais esse mundo aí dentro do mercado financeiro, dentro da educação financeira. E agradeço aí imensamente o pessoal que me acompanha, aqueles que não acompanham, que comecem a acompanhar agora, que é uma coisa aí formidável, é uma coisa que não tem explicação. Se você, a partir do momento que você vê a sua conta ficar verde ali dentro de um gráfico, dentro de uma boleta, você fala, nossa, é isso mesmo que eu vou buscar. E então é isso. Eu agradeço novamente aí tudo que eu fiquei longeado aí de estar participando com vocês. Essa é a palavra. Eu que agradeço a sua participação, fiquei muito feliz com você ter aceitado o nosso convite. Espero que volte mais vezes aqui. E agradeço também ao seu público que está nos acompanhando, agradeço as pessoas também que estão nos acompanhando. E é isso, pessoal. Beijos nos corações e até a próxima segunda-feira às 17 horas. Tchau, tchau.